deitado no chão. Na verdade, não. No primeiro dia eles ainda conseguiram pagar um quartinho, só que o dinheiro foi acabando e eles passaram a dormir na rua. Eles iam nos bares e lavavam o chão do bar, lavavam as panelas para ganhar um prato de comida. No começo eles tinham como comprar, depois não tinha mais. Foram roubados por mendigos lá no centro do Rio. O restinho de dinheiro que eles tinham, os mendigos roubaram, bateram neles e fugiram. E aí eles passaram a dormir lá no cais do porto, no chão. A polícia chegava naquela época, não podia ter morador de rua. Então eles vinham com a botina, via eles no chão e chutavam eles assim, pá, sai fora, desgraçados. Eles tinham que catar tudo e sair correndo. E a polícia rindo. Aí no outro dia ia nos bares, pedia comida nas casas, para poder não morrer de fome no Rio de Janeiro. Mas minha mãe era muito orgulhosa, ela não queria voltar para a Minas, não queria voltar. Continuaram procurando. Aí uma noite estavam dormindo, os playboys, os jovens ricos do Rio de Janeiro, iam para a boate, aí bebiam. E à noite, quando eles saíam, aí viam os moradores de rua, aí eles iam, arrancavam o pano, jogavam álcool e tacavam fogo. Olha como aquele louco enganador, que se chama demônio, que se chama Satanás, está destruindo a vida dos jovens. Quando ele não tacava fogo, eles pegavam as roupas, botavam no carro, eu saía andando com o carro e jogava as roupas para o alto, ficavam rindo. Então minha mãe, quando ouvia o barulho dos carros, tinha que sair correndo com os irmãos. Um ficava acordado, dois dormindo, e aquele que estava acordado, acordava todo mundo, corre. Eles saíram correndo do centro do Rio, aí pararam em Botafogo. Aí pegaram um bar lá, lavaram o prato, pegaram comida, aí foram para o Flamengo, aí foram andando, aí foram parar lá no Jockey Clube. Tem o clube de regata do Flamengo e o Jockey Clube, na Gávea, uma área nobre do Rio de Janeiro. Qual é a área mais nobre de Belo Horizonte? Savassi, é isso, Savassi? Belvedere, é Savassi e Belvedere, é isso. Lá na área nobre, onde tem um clube que o nome dele é Flamengo. Vocês conhecem o time do Rio de Janeiro, chama Flamengo? Lá tem o Flamengo, porque o flamenguista, ele não sabe falar Flamengo, ele só fala Flamengo, né? Ele não sabe falar Flamengo. Tem o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. O melhor deles é o Botafogo. Até porque ele é preto e branco igual o meu canal. Passa a mão na testa, faz assim, ó. Passa a mão na testa, gente. E aí a mãe ficou tomando conta de carro, os dois irmãos dela na porta do shopping, aí dava um dinheirinho, comprava uma comida, comiam e dormiam no meio dos carros. Havia um homem que tinha mais de 30 cavalos no shopping. Ele era dono de uma cordelaria. Onde tem corrida de cavalo? Ele saiu, estava com o carro dele, era um carrão, aí ele viu eles dormindo no chão. Aí falou, levanta aí. Eles levantaram, aí deu um dinheiro para eles comerem. Vocês estão com fome? Deu comida para eles. Aí no outro dia ele passou a levar lanche para eles. Até que um dia ele falou para os dois irmãos da minha mãe, olha, vocês dois não querem trabalhar comigo? Dar banho nos meus cavalos? Aí eles disseram, queremos. E minha mãe, eu também quero. Aí ele disse, não, mulher não pode. Minha mãe passava o dia inteiro do lado de fora, no risco de ser acusado sexualmente. À noite eles saíam, compravam janta e iam dormir no meio dos carros. Até que o cara deixou minha mãe, falou, olha, eu vou deixar você também dormir lá, só que você tem que botar roupa de homem. Aí minha mãe botou o chapéu, roupa de homem, entrava à noite. Entrava de dia, ajudava eles e dormia no meio dos cavalos, lá na cocheira do cavalo. Quando aquele cara deu um salário a eles compraram um barraco no Morro do Esqueleto. Hoje é Morro do Salgueiro, já ouviu falar na escola do Salgueiro? Aquele tempo se chamava Morro do Esqueleto. Compraram um barraco e foram morar lá. Só que os irmãos da minha mãe passaram a dormir no shopping. E minha mãe ficou sozinha no morro. Ela foi no ensaio do Salgueiro. Preparação para o carnaval. Chegando lá, ela botou uma roupinha, aí entrou na escola de samba, aquela bateria, né? E ela já entrou assim, né? Já viram que eu sou gente? E aí ela viu meu pai. Meu pai se chamava Sebastião Oliveira, Tião Canela Fina.
Diretor de bateria do Salgueiro, ganhou o Estandarte de Ouro. Prêmio da TV Tupi, da TV Record. Meu pai era tão bom no samba que quando ele passava na avenida, você já viram o diretor de bateria? Fica na frente da bateria com a vale com a vida. Esse é meu pai. E minha mãe se apaixonou por ele. E começou a namorar meu pai. Naquela noite ele levou ela para trás do muro da escola de samba. E fez sexo com minha mãe atrás do muro da escola de samba. Minha mãe perdeu a virgindade atrás do muro de uma escola de samba. Porque meu pai aprendeu sexo dentro do prostíbulo. Meu pai frequentava os maiores prostíbulos do Rio de Janeiro. Meu pai saía com prostituta, com mulheres de crime. E fez da minha mãe também mais uma. E mandou ela embora para o barraco. E no outro dia ele transava com ela de novo. Só que depois que ele mandava ela embora, ele saía com as prostitutas. E outra coisa, meu pai era um cachaceiro. Para sambar ele tinha que beber cachaça. Tu passa aí nos blocos, pode ver o jovem carregando garrafa de vodka e bebe aquela vodka. Antigamente, se eu tomasse um pouquinho de vodka, me doía tudo. Hoje o jovem toma uma garrafa inteira. Meu pai aprendeu que para ser feliz tinha que beber cachaça. Diga para o seu irmão, você não precisa de bebida alcoólica para ser feliz. Fala para o seu irmão. De jeito nenhum. O álcool está destruindo as famílias. É projeto, olha para cá, é projeto do demônio destruir a família. Você sabe que Lúcifer, o anjo de luz, era o maior anjo. Ele era acima de Gabriel, ele era acima de Rafael e ele era acima de Gabriel. Miguel. O que eu falei? Miguel, eu falei Miguel. Ele era acima. Lúcifer, anjo de luz, ele era o maior cantor do céu. Quando ele cantava era assim, olha, você dá aquele tom pra gente assim. Ele cantava assim, ó. Viu a voz? Show, né? Ele era um mau cantor. Ele quis ser mais do que Deus. E quando ele viu a criação do seu relógio, ele foi arremessado nos infernos. Ele sentiu raiva da criação, sentiu raiva de você. Então, Lúcifer, ele sabe que não vai ganhar de Deus. Ele quer ganhar é de você, criação. Para você, irmão, diz, ele quer ganhar de você. Fala para você, irmão. Ele quer ganhar de você. Ele quer levar você para o mesmo buraco que ele foi, que são o inferno. Negão, ele quer te levar para lá. Desculpa dizer, mas ele quer te levar para lá. E a forma mais fácil é você descer agora aquela ladeira ali, ó, e descer na ladeira. A forma mais fácil de ir para o inferno. No jogo Satanás, vai descer a ladeira. Pode dar uma fantasia. Aí tá no bloco. Já é o caminho para ir para o inferno, desculpa eu dizer. Porque lá é lugar de perdição. Isso não quer dizer que nós não teríamos que amar aquelas pessoas. Eu amo a cada uma delas. For necessário eu agora lá dar um abraço em cada uma delas, dizer que Jesus as ama, eu vou. Mas que é um lugar de perdição, é um lugar de perdição. E meu pai era cachaceiro, bebia demais. E o inimigo fez meu pai beber muito, então ele quer destruir a família. O projeto de Deus é a família. E aí ele quis destruir a vida do meu pai. Aí ele foi morar com a minha mãe no morro. Ele sozinho deu uma surra nos dois irmãos da minha mãe e disse, não quero que vocês dois voltem mais aqui. Porque meu pai lutava boxe e capoeira. Era forte em cima e magro embaixo. E aí ele ficou morando com minha mãe lá. Só que ele já não deixava ela ir pro samba, porque depois ele ia sair com as prostitutas, ele ia beber cachaça lá no samba. É por isso, amados, que eu te peço, não entre numa escola de samba. Gosto, mas eu posso lá sambar um pouquinho. O problema não é você, meu irmão. O problema é tudo que está impregnado naquele lugar. Presta atenção, você imagina 500 anjos de Satanás. Gente, eu vou continuar com o testemunho. 500 anjos de Satanás, lá dentro, nas mulheres, na
fascista, no cachaceiro, no traficante que está lá dentro, no bicheiro, nos assaltantes. Aí entra você, só com o seu anjo da guarda. Cara, eu tô com pena do teu anjo da guarda, 500 contra 1. 500 contra 1. E olha a situação do seu anjo da guarda. Ele está com a espada, né? Espada da salvação. Ele está com a espada, tipo a espada do anjo. Acho que é o anjo Gabriel que tem espada. Miguel. Você está vendo que eu sei tudo de anjo, né? Miguel. E aquela é um bando de capeta dele. Imagina a situação, 500 contra 1. Coloca a mão no seu coração. Reza agora pelo seu anjo da guarda. Que Senhor abençoe o meu anjo da guarda. Que ele possa ter força nessa batalha contra os anjos do inimigo. E que eu possa entrar no céu para abraçar teu anjo da guarda. Quero ouvir vocês, vai. Céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Olha para o céu, céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou para mim. Olha para o irmão. Onde com os anjos? Tá bom aí? Quando tem anjos da guarda. Meu pai era no samba, já deixava minha mãe ir. E chegava de madrugada bêbado. Ele fazia sexo com a minha mãe tão bêbado que ele chegava a vomitar em cima dela. O vômito entrava pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. Quando ela não queria transar, ele dava uma surra nela tão grande que ela caía desmaiada. E quando eu estava desmaiada, ele fazia sexo com minha mãe desmaiada e vomitava em cima dela. Ela guardava toda vomitada. Meu pai aprendeu sexo dentro de uma escola de samba, atrás de um trio, dentro de um bloco, dentro do samba. E ele só passava para minha mãe o que ele aprendeu lá no pecado. Batia pra caramba nela. Aí eles mudaram de lá e foram morar na Praia do Pinto, uma favela em frente ao clube de regatas do Flamengo. Esse time vermelho e preto que segura no Urubu, sabe? Vocês conhecem esse time horrível que tem direto que segura no Urubu? Não, porque tu vê o símbolo do Atlético é o galo, o símbolo do Cruzeiro são cinco estrelas, o símbolo do Vasco é uma caravela, o símbolo do Botafogo é uma estrela solitária, o símbolo do Flamengo é um urubu. Que bicho feio, gente, pelo amor de Deus. Nós fomos morar ali, e ali foram nascendo meus irmãos. Olha aqui, gente, ó. Silmara, Solimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinhos, Ricardo, Pedro, Wesley, Luiz e eu. Todos irmãos, nossa assim. Oh. Mas sabe por que 12? Porque meu pai transava com minha mãe por causa do pecado, como se ela fosse um lixo. Ele agarrava ela tinha um filho, ele agarrava ela tinha um filho, ele agarrava ela tinha um filho. Eu fui o filho número 7. Eu nasci dentro de um carro da polícia. Acredita? Naquela noite, meu pai foi pro samba e chegou pica. A bolsa da minha mãe estourou dentro do barraco. Ela sentou na porta do barraco. Meu pai viu, pulou por cima dela assim. Aí caiu bêbado. Aí o policial veio, viu já a minha cabeça do lado de fora, me puxou de dentro da minha mãe, cortou o cordão umbilical com canivete, me enrolou no pano, pegou minha mãe segurando a placenta, pôs dentro da patrulhinha e levou eu e minha mãe para dentro do hospital. Foi assim que eu nasci. Com meu pai morrendo dentro de casa. E com minha mãe arrastando sangue até chegar na patrulha. Esse era meu pai. Meu pai. Minha irmã Selma nasceu de cesariana, filha número 8. Corta a barriga. Aí minha mãe chegou com o bebê toda feliz. Aí entrou. Aí meu pai chegou bêbado e falou: desgraçado, eu quero sexo. Ela disse: eu não posso. Ele falou: não pode, é uma caceta. Agarrou ela pelo cabelo, jogou o bebê no berço, arrastou ela para o quarto, fez sexo com a minha mãe na cama e foi no banho de sangue sobre a cama.
Depois ela mandou ela para o hospital e disse: se você contar, eu mato o bebê. E ela foi, costurou, quando ela voltou, teve que fazer sexo com meu pai de costas, toda costurada. Esse é meu pai. O governador tirou aquela favela lá na área nova do Rio e deu casa para quem queria ir para a Cidade de Deus. O Zé Pequeno, que viveu comigo lá, foi para a Cidade de Deus. Eu fui para a Cidade Alta, eu já estava com 12 anos. E meu pai chegava bêbado. Aí minha mãe falava: pega lá seu pai. Aí eu pegava ele, aí ele estava todo cagado e mijado. Aí ele esfregava o xixi e o cocô na minha cara. Aí me trazia e fazia tomar banho gelado com ele. Aí depois me fazia beber uma garrafa de café. Hoje eu não consigo beber café. Aí depois me pegava e me jogava embaixo da cama e ia transar com minha mãe. Aí eu ficava ouvindo a minha mãe chorando e gemendo lá no quarto. Aí eu pensei: pô, sou homem. Eu saía debaixo da cama, batia na porta. E quando ele abria a porta, ele me dava um pontapé, pá, de capoeira. Aí eu caí, me arrastava todo o pé, me jogava embaixo da cama e voltava a transar com a minha mãe. E eu tinha que passar a noite sem conseguir dormir, ouvindo a minha mãe gemer. Não sei se algum de vocês aqui viram sua mãe ou ouviram sua mãe ser espancada. Eu te peço, Senhor, que tu dê agora a tua cura. Apaga toda tapa, toda dor, toda violência. Daquele pai que chegava bêbado, daquele pai que agredia a mãe, daquele pai que agredia filhos. Eu te peço aqui que todos aqueles que sofreram recebam agora a cura e o consolo. Olha para cá. Minhas 5 irmãs mais velhas foram embora. Silmara, Sônia, não aguentaram tanta pancada. Ficou eu e meus 6 irmãos menores, então era tudo em cima de mim. Aí meu pai trancava minha mãe no quarto, meus 6 irmãos no outro quarto. E eu era o homem mais velho, eu tinha que ficar com ele. Aí ele trazia prostituta e me obrigava a transar com a prostituta. E quando eu não queria, ele e a prostituta me davam uma surra. Ele me batia de fio, jogava sal e vinagre para arder. Ele jogava embaixo da cama, a prostituta ficava rindo. Até hoje eu uso aquela gargalhada, parece a gargalhada da Maria Padilha. Sabe? Quem aí conhece o Pânico e Candomblé sabe o que é Maria Padilha? Aquela mulher era de centro de Candomblé, era uma Maria Padilha. Ela ia. Ele trazia 10 bêbados, 10 amigos para dentro do apartamento e trancava minha mãe no quarto. E eu ficava na sala servindo cachaça para aqueles homens. Até 4 horas da manhã, 5. Aí depois meu pai ia para o quarto transava com a minha mãe. Enquanto eu estava servindo a cachaça, eles passavam a mão na minha poupança. Bumbum. Aí eu virava. E eu não sabia por que eles passavam a mão na minha bunda. Quando meu pai ia para o quarto, eles me agarravam e tiravam a minha roupa. Eu era abusado sexualmente com 12 anos de idade. E não era um homem só, não. Eram 10. E você não sabe como dói. Dói muito. Quando eu não era essa beberadeira, era madeira, só para ficar rindo. Aí meu pai saía do quarto, né? Eles correndo, me jogavam no chão, eu sangrando. Aí meu pai abraçava os estrupadores. E aí ele dava tapa na boca assim, ó. E dizia: homem não pode chorar, não. Nem chorar eu podia. Hoje em dia, eu choro à toa, né? Um velho de 55 anos de idade. Chora à toa. Se o seu coração está pedindo, você também que sofreu, derramar as suas lágrimas, não tenha vergonha. Chore à vontade. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Foi porque eu amei. Eu quero ouvir sua voz. Só se tem saudade. Só se tem saudade. Faz o seguinte: pega a pessoa que está do teu lado, que está derramando uma lágrima, deixa ela chorar a lágrima no seu ombro. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza. Deixa ele no seu ombro. Foi porque eu amei. Só se tem saudade.
virar para cá. Passei muita fome, porque o dinheiro da minha mãe, do meu pai, para gastar com cachaça, com mulher, com bagunça. Ele era pintor de parede, ganhava dinheiro, gastava com cachaça, com samba, sabe? Nos blocos da vida. E eu passava muita fome. Então eu ia na feira, o restaurante guardava, dava os porcos, eu comia o que os porcos comiam, sabe? Aquela cheia no final da feira. Eu ia no chão, catava resto de comida para comer, para não morrer de fome. Eu carregava lata d'água no morro que faltava água, dava um cruzeiro de cada pessoa e comprava arroz e feijão. Meu pai chegava, comia toda a comida e eu ia dormir com fome. De manhã eu raspava o resto que sobrava para não morrer de fome. Não tenha vergonha. Quem é que já passou fome? Levanta a mãozinha assim, só uma vez. Agora pode abaixar. Não é horrível? Tem comida na sua casa? Diga assim, graças a Deus. De manhã tem aquele pãozinho quente para você comer. Seus pais, sua mãe trabalham para que você tenha alimento. Você trabalha para não deixar faltar. Você tem agradecido ao Senhor por isso. Você tem louvado ao Senhor por aquela compra do mês, pelo seu trabalho. Então feche os olhos e agradece ao Senhor. Diga assim: obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu sustento. E eu te peço, Senhor, já vai curando agora todos os que passaram fome. Eu te peço, Senhor, que tu cure todos aqueles que tiveram que trabalhar muito cedo para pôr comida na sua casa. Eu te peço, Senhor, cura aquela menina que foi obrigada a trabalhar na casa de madame para ajudar no sustento. Senhor, eu te peço por essa esposa que está chorando porque o seu marido não sustentava a sua casa. Cura, Senhor. Pega esse irmão. Fica um pouquinho abraçado com ele. E se eu chorei, quem vai me condenar? Se eu amei, abraça. Se eu chorei, abraça o irmão do lado. Quem vai me condenar? Você, se eu amei, abraçar, vai. E se eu amei, quem vai me condenar? Quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Quem vai me criticar? Abraçado, canta no ouvido dele. Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Minha mãe me obrigou a estudar, olha para mim. E um dia um amigo me ofereceu um baseado de maconha para acabar a minha tristeza. Fumei meu primeiro baseado de maconha com 14 anos. E fui fumando, me viciei com maconha. Aquele traficante negro da cidade alta me dá. Um traficante não, um mercado quebra me dá. Aí depois que eu me viciei, ele falou: agora você tem que comprar. Eu não tinha dinheiro nem para comer. Ele falou: então vende. Comecei a vender na escola cocaína, maconha e LSD. Aí eles chamaram, a diretora chamou a polícia, eu fugi da escola. Um diabo quer te tirar da escola, quer te tirar do emprego, quer te jogar na sarjeta. Eu fugi da escola, parei de estudar. Aí voltei pro traficante e falei: me dá uma maconha. Ele me deu uma surra e falou: se vira. Então eu comecei a roubar para sustentar o meu vício. Comecei assaltando pessoas na rua, depois assaltando casas, depois assaltando na praia, depois eu comecei a assaltar ônibus. O bandido botava a mão no trocador, no motorista, era eu que recolhia o dinheiro. Então eu enfiava a unha nas mulheres, cravava e arrancava o cordão dela com a pele dentro da minha unha. Arrancava o brinco com um pedaço da orelha, cortava o cabelo das mulheres para vender, quebrava o dedo de criança para a mãe me dar o dinheiro, arrancava óculos para vender, batia com a pedra na cabeça dos homens para o sangue descer e me dar o dinheiro. Assaltei um ônibus, fui na cidade alta, fui comprar maconha, conheci o chefe do tráfico, negro. Ele olhou para mim e disse: Caveirinha. Nasci quando eu vi o Caveirinha. Ele me adotou no tráfico, eu comecei como olheiro, que avisa que a polícia está chegando, vapor, embalador, chefe de indolação, fui crescendo. Ganhei o primeiro revólver em 38, eu dei um tiro em cada mão de um garoto de 10 anos. Depois eu encontrei aquele garoto, evangelizei ele, depois eu te conto.
Fui hipnotizado no centro de Umbanda, Exu Caveira e Maria Padilha me fizeram beber sangue de bode de galinha preta. Fui consagrado aos demônios. Hoje eu não consigo comer galinha de jeito nenhum, porque eu tive que comer galinha preta. Saindo de lá, eu fundar o Comando Vermelho. Eu, meu Quilo, João Gordo, Bagabal, Pigmeu, Professor, Galdino, Bala de Mel, fundamos o Comando Vermelho. E eles me colocaram para chefiar. Parado de nunca vigarizar, eu dividia 3 favelas. Eu e Marcelo Bagabal, no braço direito, compramos mais drogas, compramos mais armas, organizei todos os tipos do tráfico. Comecei a ganhar muito dinheiro, 30 mil por semana. 10 mil para pagar os aviões do Floreiro, 10 mil para o Comando Vermelho, 10 mil era para mim. Já tinha 5 mulheres, carro, moto, poder sobre a vida e sobre a morte. O jovem roubava tudo em casa em troca de droga. Meninas iam comprar cocaína, a gente abusava sexualmente da menina. Mães me pediam, dizia, Caveirinha, não deixa meu filho comprar droga. Eu dava uma surra na mãe e jogava ela no morro. Não tinha pena. No outro dia dava uma surra no viciado. Eu não tinha pena. Pegava um bandido de outra quadrilha, mandava aí agarrava na casa do dolação. Quando eu fazia assim, eu dizia, seu castigo vai ser leve. Eu e Bagabal mandávamos dar uma coronhada na cabeça dele com escopeta até ele cuspir sangue. Ou então eu dava arrancada com alicate, quando eu fazia assim. Queimar o cabelo, quebrar o dedo do pé com marreta, quando fazia assim, matava. Não era eu, segurança levava e matava. E morreu muita gente, eu era a cara mais feia que tinha. Quando alguém tinha que morrer, era para mim que trazia. O que aconteceu? Mais de 100 policiais cercaram a favela. Os olheiros fugiram. Não consegui ver a pipa vermelha que avisava que a polícia estava chegando, porque já estava de tarde. Os meus 5 seguranças fugiram, os cadinhos que estavam lá fugiram. Eu achava que eu tinha amigo. Os meus amigos do tráfico, todos fugiram e me deixaram sozinho. Cuidado, seu amigo é o que te chama para a igreja. Seu amigo é o que te chama para rezar. Seu amigo é o que te chama para oração. Aquele que te chama para ir atrás do povo, lá naquela praça, em Ouro Preto. Esse não é seu amigo. Pode ser que ele não queira seu mal, mas não é seu amigo. Quem te chama para droga não é seu amigo. Quem te chama para assaltar não é seu amigo. E o Senhor Jesus vai fazer hoje aqui nessa tarde uma geração de jovens em Ouro Preto que vão levantar esse retiro. Olha, eu queria, em nome de Jesus, já começar profetizando que já no ano que vem esse lugar aqui vai ficar lotado. E que no outro ano não vai mais poder ser aqui porque vai ficar pequeno. Porque o Senhor vai levantar uma geração aqui. Fique de pé todos os jovens. Só os jovens. Só os jovens. Só os jovens. Todos os jovens colocaram a mão no coração. Abaixa a cabeça os jovens. E agora os adultos vão fazer com a mão assim, ó. Os adultos, ó. Abaixa a cabeça os jovens. Vai, gente. Agora vai pegar essa mão quente. Vai botar uma na testa e outra na cabeça dele. Vai lá, pode levantar. E agora vocês vão orar profetizando. Senhor, nós profetizamos a vida desse jovem. Senhor, que levante agora a geração de espíritos renovados. Senhor, eu te peço que ele seja tocado agora com o poder do teu Espírito Santo. Que essa unção possa ter homens e mulheres de fé e de glória, para que ele possa transformar essa cidade de Ouro Preto. Nós, Senhor, acreditamos, Senhor, nessa juventude, uma juventude nova que merece, Senhor, merece ser novo, troca de mão, que merece ser tocado agora pela tua unção. Vai ser da sua geração de jovens adoradores, Senhor, os jovens que vivem uma castidade, jovens que não tenham medo de orar, jovens que tenham o poder e a graça de orar em línguas, de profetizar, para trazer mais jovens, Senhor, para ti. Dá um abraço nesse jovem, diga que ele é amado. Dá um abraço nesse jovem, diga que ele é amado. Dá um beijo nesse jovem, diz que ele é querido. Dá um beijo nesse jovem, diga que ele é lindo. Pode sentar. A polícia cercou o morro
Gente, hoje eu estou animado. A polícia e eu desci correndo e tinha um esgoto, era 10 metros de profundidade, 3 era aberta. Olha pra cá, eu pulei dentro do esgoto, com escopeta, com maconha, com cocaína e afundei na merda. Afundaram as armas, afundaram o dinheiro e eu comecei a comer o que tem dentro do esgoto. Consegui botar a cabeça do lado de fora, era daqui para baixo merda e daqui para cima tudo pé de merda, só os olhos, o nariz e a boca do lado de fora. Eu olhava para cima e só via o buraco. Dá o ré. E ainda assim vier o quê? Noite. Canta aí! Certo luz do mundo, não bate palma, do mundo pode. Olha para o irmão, fazer você chorar. Mas Deus te quer. Não bate palma. Bem baixinho. Eu queria chamar aqui os irmãos da intercessão, os irmãos da equipe do encontro, que viessem aqui na frente antes. E ainda assim. Deus te trouxe aqui nesse momento. Irmão, sai você, por favor. Deus trouxe aqui nesse momento. Mas eu corri na direção de Jesus. Você pode sair, tá? Ela pode sair. Chama pra cá. Faz a pergunta. Você pode sair, por favor. Faz uma fila aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Vai de frente para eles. De frente para eles. Você não tchau. Acerta essa filha. Quantos tem? Sai. Você sai. Vocês vão orar pelo povo, tá bom? Vocês vão para lá abraçar. Vocês todos vão abraçar. Você sai também, tá bom? Meu caminho vai dar para você. Sai para lá abraçar, tá bom? Seu Deus, você sai, tá? Você entregar, você vai com a bolsa. Vai para lá abraçar, né? Assim, vai para lá abraçar. Você vai passar aqui no meio. Você vai trazer sua história. Você vai trazer seu coração. Você vai trazer sua vida. Você que está também se sentindo no fundo do poço. Onde é? Aí você vai vir. Irmã, sai também você, por favor. Gente, não traga a bolsa, por favor. Não traga a Bíblia, não traga a criança, por favor, porque você vai orar pelo povo, tá bom? E ainda, quando você passar, salve o irmão. Só para comer, pastor. Certo? Os irmãos vão orar por você. Você vai tocar em Jesus. Foi assim que a história começou a mudar. Eu vou te contar depois rapidinho. Eu dei um toque em Jesus, foi ele que mudou a história da minha vida. Eu estava lá no fundo do poço e chegou um homem lá, um pastor meu veio me xingar não. Ele me deu a mão e me puxou lá de dentro do poço. A merda ficou agarrada, eu fui me puxando, mas ele não me puxou. O nome dele é Jesus, ele quer te tirar do fundo do poço. Fecha teus olhos aí. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Você vai orar pelo povo, tá? Pode fechar mais. E você vai ver essa fila aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Vai tocar em Jesus.
Vai sair? Cadê os dois que eu pedi para ficar aqui para passar? Aí foram embora, do lado de lá. Não, preciso de todo mundo ali. Aqui. Aí vai sair e vai dar um abraço aqui, ó. Onde eu mandei embora? Olha que legal. Mas só vem quem está precisando. Só vem quem tem alguém na família legal. Só vem quem está doente. Só vem quem precisa de cura. Já pode ficar de pé. Só vem quem precisa de libertação. Pode fazer uma fila. Só vem quem necessita de um milagre. Só vem quem está vivendo um grande problema na minha solução. E quando você vier, já pode ir chorando. Chorando pela sua família. Você que chegou aqui com o coração vazio. Você que chegou aqui com a sua vida enfermidades. Você que chegou aqui arrasado. Você que já arrumou tudo aquilo que
seguinte: se eu não fizer isso agora, nós não vamos conseguir que eu conte para você a minha proteção. Então, infelizmente, não vai dar para fazer a oração com cura e libertação. O Senhor quer curar muita gente aqui. Eu quero, com dor de revelação, dizer o que Deus está falando em cada um, mas eu não posso, porque nós não temos tempo. Então, o que nós vamos fazer? Se você crê no impossível, você vai passar a tocar em Jesus e o impossível vai acontecer, tá bom? Por causa do horário. Os irmãos vão tocando nos irmãos, porque a mão daquele que é missionário, a mão daquele que serve o grupo de oração, tem na sua mão o poder da graça, da cura e da libertação. Então a gente só toca na posição, tá bom? Remove minha terra, chama meu nome, me chama pelo nome, muda a minha história, muda a minha história, ressuscita meus sonhos, ressuscita os meus sonhos, refaz a minha vida, faz a minha nova versão, me chama pra
era o anjo do céu. Gente, é só tocar isso aí, por favor. Fica na banda aí. Vamos lá? Não, vai lá. Esse não vai ficar baixo. Como um farol que brilha à noite, como te sobrecarregas, como abrigo do céu.
precisa de cura e precisa de libertação. Quando eu tenho necessidade, há um povo que também precisa. E esse povo se chama luz, e esse povo se chama Cristo, que também tem necessidade de ser curado, necessidade de ser ungido, necessidade de ser liberto, necessidade de receber o sangue, necessidade de receber a salvação. Há um povo que é luz, há um povo que é luz. Jesus vai entrar aqui agora, daqui a 10 minutos. Pode vir, pode vir. Quem necessita, corre. Quem necessita, corre. Entendeu como é que tem que ser para ir na presença de Jesus? Você vê os irmãos levando correndo. Ó, quando tu vê o bloco passando, aí o bloco está passando para lá, né? Ou você vira para lá e corre para lá. E corre na direção de Jesus, a palavra você tem que correr. Foi subindo que nem um doente, aquele esgoto, consegui chegar lá em cima. Nenhum bandido foi me tirar de lá. Quem tirou foi Jesus, nenhum bandido. Os bandidos queriam que eu morrisse. Aí eu me joguei embaixo de uma barraca porque você me procurou. Passei 3 dias bebendo uma podre e comendo comida estragada. E quando a polícia foi embora, eu saí de lá, fui na casa de colação. Os bandidos estavam todos rindo. Fugimos da polícia. Aí quando me viram, acharam que era eu que tinha caguetado. Me deram uma surra e me jogaram em outra vala para morrer. E quando eles foram pegar as armas para me dar tiro, eu consegui me esconder embaixo da casa de colação. Minha mãe vendeu nosso apartamento e foi morar na favela de Guiné. Caiu uma chuva, a barraca da minha mãe caiu. Ela ficou desabrigada na rua. A igreja católica morreu minha família. O pessoal da região de Maria, após a hora da oração, grupo de oração, grupo de jovens, jovens agrícolas e jovens renovados. Levaram minha família para a igreja. Deram comida, deram banho, deram roupa. Foram na favela, levantaram as barracas, fizeram uma madeira linda, telhadamento, deram cama, deram fogão, geladeira usada. E aí eu doente, cheio de merda, fui na igreja católica. Com a pistola, e quando eu entrei coberto de merda, vi um menino chamado Luiz, que era o coordenador do grupo de jovens renovados. Ele ia lá na favela evangelizar, eu tiro o alto e mandava ele sair correndo, porque ele estava tirando os jovens da droga. Ele saía correndo de longe e ele gritava assim: Jesus te ama! Ele saía correndo. E quando eu entrei na igreja, quem estava lá? Esse Luiz. Ele veio na minha direção. Todo mundo, olha o caveirinho, 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 o caveirinho. Ele não, ele chegou perto de mim, me deu um abraço e disse assim: desculpa, tá gente, estou ficando velho. Jesus te ama. E me deu um abraço coberto de merda. Chegou até a ficar impregnado com a minha merda. Quando chegar um irmão no seu grupo de oração todo sujo, dá um abraço nele e diga que Jesus o ama. Quando chegar um jovem cheio de droga, dá um abraço e diga que Jesus o ama. Quando chegar uma menina vestida com aquela roupa toda pornográfica, dá um abraço e diga que Jesus o ama. Aí ele me convidou, eu fui, abracei minha mãe, ele me levou no banheiro, tomei um banho, tirei aquela merda. Aí ele me convidou para fazer um seminário da renovação carismática. Eu comecei a fazer o seminário. Só que eu voltei a fumar maconha escondido dos bandidos, né? Só na igreja. O seminário lá era todo dia. Aí eu voltei a fumar maconha
Aí ele foi e me pegou e falou assim, cara, tu não quer fazer um retiro? Não era esse carnaval, mas era um retiro fechado, sexta, sábado e domingo. Eu perguntei assim, tem mulher bonita? Só que eu tô vendo duas, né? Umas duas ali. Tem mulher bonita? Tô vendo uma morena ali. Tem uma morenona aqui. Tem outra gatona aqui também. Tô vendo mais duas gatas aqui. Tô vendo uma loura aqui, a cara da Angelina Jolie. Aí eu não posso falar porque aí o bicho pega, né? Eu perguntei, tem mulher? Ele disse, tem. Eu falei, então eu vou. Posso levar maconha? Ele disse, pode. Posso levar cocaína? Ele disse, pode. Posso levar minha faca? Ele disse, pode. Posso levar minha pistola? Ele disse, pode. Então eu vou. E fui. Chegando naquele retiro fechado, sexta, sábado, domingo, o caveirinha falou, não vou entrar não. Mas o Cosme falou, eu vou entrar. Na sexta-feira, uma oração de harmonização, sabe? As pessoas se abraçavam, falavam do amor de Deus e cantavam a musiquinha. Canta a música do amor de Deus aí. Não, o primeiro tom que você deu. Não, não. Lá maior. E agora não estou conseguindo pegar o tom, gente. Lá menor, lá menor. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Amor em mim, olha pro irmão. Amor em ti, amor em nós. Amor em nós. Mas assim, eu digo que sim. Eu quero ouvir vocês. Amor em mim, amor em ti, amor em ti. Senão a gente fica cantando até amanhã. Aí, no momento de cura interior, o padre anunciou, teu irmão curado das drogas. Aí eu lá de trás gritei, sou eu! Aí todo mundo me olhou, baixei a mão. E o Senhor continua reclamando que teu irmão que mandou matar pessoas. Eu gritei, sou eu! Tudo era para mim. E no momento do Santíssimo, eles disseram, quem tem pecado, pega lá agora e tira e traga aqui quanto aos pés de Jesus. Eu corri no quarto, peguei a pistola. Os 4 irmãos foram correndo atrás de mim, da equipe, voltaram correndo. Eu fui com aquela pistola, o padre Sebastião começou a tremer. Eu falei, calma, padre. Dei a pistola na mão dele, a faca, a cocaína, a maconha. Ele botou tudo no altar. Eu ajoelhei. Eles me pôr a mão, oraram por mim. Vieram 10 irmãos da equipe. E aí eu comecei a chorar e eles oraram. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Aquilo que parecia o impossível, eu quero ouvir vocês. Aquilo que parecia o impossível, olha pro seu irmão. Aquilo que parecia ser sua morte, mas Jesus mudou a sorte. És um milagre, Deus estás aqui. Saí daquele retiro, beijava todo mundo, abraçava todo mundo, corria que nem um maluco. Cheguei em casa para largar a maconha, eu dava 10 voltas correndo na casa assim. Aí subia no arma, me jogava no chão. Aí rolava na terra, pra lá, rolava pra cá. Aí levantava, comia de arma, jornal e capim. Aí saía dar 10 voltas na casa. Aí subia no arma, aí me jogava no chão. Aí rolava pra lá, rolava pra cá. Aí levantava, comia jornal e capim. Aí ia na casa, dava 10 voltas assim. Aí subia no arma, aí me jogava no chão. Aí rolava pra lá, rolava pra cá. Mas maconha e cocaína nunca mais eu botei na boca. Se você quiser, você consegue. Jesus está chegando. Tirei meu irmão da droga, tirei minha mãe da prostituição. No momento do Santíssimo, vou te contar. Me apresentei no fórum, fui condenado a 11 anos de cadeia. Passei 5 anos preso, 1 ano de solitária, apanhei muito, quase morri lá. Lá também a pastoral carcerária me ajudou, eu fiz o 2º grau, fiz um concurso, passei, hoje eu sou funcionário público federal. Trabalho na Casa Civil da Presidência da República, ganhando quase 6 mil por mês. Posso
coisa linda que Deus me deu, junto a todas as mulheres aqui, não dá o dedão da minha esposa de como ela é linda. Vai receber lá, abre a caixa. Tenho 4 CDs, hoje eu sou cantor, animador, pregador. Eu entro em presídio que nem a polícia entra para falar do amor de Deus. Eu vou em casa de acolhimento de jovens com droga. Eu vou em Boca de Fumo no Rio de Janeiro falar do amor de Deus. Porque eu creio que Deus está comigo. E Ele agora vai estar aqui no nosso meio, em corpo, sangue, alma e divindade. Se você ainda tiver alguma arma escondida, e a sua arma pode ser masturbação, a sua arma pode ser a pornografia, a sua arma pode ser estar transando com o seu namorado e não pode, você vai colocar isso tudo no altar. Fique de pé. A música de adoração é o próprio Jesus. Mas eu sou te convidar. Lembra da palavra o que dizia? Que Jesus ficava junto dos pecadores. Ele queria estar próximo dos pecadores. Agora é a tua vez de estar próximo do Senhor. Então, se puder, chegue mais próximo, se puder. Então, se puder, chegue mais próximo, se quiser. Então, se puder, se ajoelhe na presença do Senhor aqui. Então, se puder, venha perto do Senhor. Venha estar com teu Senhor. Deixe tocar pelo Senhor. Deixe amar-te pelo Senhor. Deixe-se curar pelo Senhor. Aproxime-se o máximo que puder. Estenda sua mão. Olhe para o Senhor. Deixe o olhar do Senhor também impregnar a sua vida. Não fique ao derredor, não fique longe. É processo da tua cura chegar-se próximo. É processo da sua cura ser lavado. Porque nós vivemos uma vida onde nós vivemos no pecado e ainda temos em nós impregnados. Até hoje eu ainda sou lavado do fundo daquele poço. E olha que já fazem mais de 20 anos. E até hoje eu ainda sou lavado. O que você precisa ser lavado? Então chegue mais próximo. Estenda a sua mão. Estenda o seu olhar. Estenda a sua voz. Estenda o seu clamor. Fale de sua necessidade. E deixe Deus entrar no fundo
muito a tua alma nessa tarde. Vamos nos apresentar diante de Jesus Eucarístico. Traz diante dele a tua presença, o homem pecador, a mulher pecadora, esse ser fragilizado pelas trevas do mundo que nos envolve, que continua nos seduzindo até hoje. Como bem disse aqui, estamos muitas vezes vivendo na sombra, mas não sob a luz do seu amor. Aproximar-se de Jesus na Eucaristia é uma graça inefável que temos nessa tarde de Carnaval. Segunda-feira, queremos praticar aqui este momento de louvor a Jesus. Pedir ao Senhor que cure esse jovem que afastou dele, esse jovem que muitas vezes mantém-se distante do Senhor, esse jovem de qualquer idade, de 12, de 13, de 15, de 20, de 30, coloquemos na presença do Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. eu peço a você que não tenha medo de se revelar na frente de Jesus, colocar diante dele, deixando a misericórdia, as suas fraquezas, as nossas fraquezas, as nossas lentidões, para aproximar-se da missão de levar o seu nome e testemunhá-lo neste mundo. Eu quero, no primeiro momento, pedir a vocês que passe o filme da sua vida. Pelo que eu vim falar, o Cosme falou um pouquinho de si, da sua história, contou a sua experiência que ele teve e como que o Senhor foi misericordioso com a sua vida. E eu garanto que Jesus também quer que você passe o filme da sua vida. Passe agora nesse exato momento diante de Jesus sacramentado a sua história. Fale para Ele, conte para Ele a sua história. As vezes que você se colocou tão distante de Jesus e tão próximo do mundo. As vezes que você colocou tão distante, a ponto de não achar que Deus tem compaixão de ti, que o Senhor te ama. Muitas vezes se sentindo abandonado. Meu Deus, por que me abandonastes? Quantas vezes também falamos assim com o Senhor: sinto-me fraco, Senhor, me abandonaste, Senhor, e deixastes cair em tantos erros. Mas tenha certeza, meu irmão e minha irmã, Jesus nunca afastou de ti. Nós é que afastamos da graça de Deus, nós é que afastamos da misericórdia de Deus e precisamos reencontrá-la. E a força do seu amor está bem no fundo do seu coração. Descubra essa pérola. Vamos começar a limpar essa pérola que é o seu coração. Vamos tirar ainda a sombra do pecado que obscurece essa pedra. Não deixe ela brilhar. Às vezes que você se deixou conduzir pelas bebidas, pelo prazer fácil, pela gula, tantos prazeres você já buscou para se realizar, e nenhum deles te deu a verdadeira paz. Buscou o dinheiro, não é ali que estava o Senhor. Buscou o prazer em vários corpos, mas ali você não encontrou e fez a experiência de Jesus. Buscou, meus irmãos, tantas bebidas, tantas drogas, e ali também você não se realizou. Passe levemente, deixe que a misericórdia passe em seu coração e vai como que lustrando este coração que vai ter carregado de pecado, trazendo o brilho natural desse tesouro
que é o seu coração, que a sua cor, que a sua beleza, ela reflita de novo. E vamos colocar-nos na presença do Senhor. E eu convido este grupo que cantasse Deus está aqui neste momento. Deus está aqui neste momento. Tua presença, Sua presença é real em meu viver. entregue a Jesus os seus problemas. Entregue sua vida, seus problemas. Aquele jovem que afastou do Senhor, aproxime-se do coração de Jesus. Deixa que Ele fale ao seu coração. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Erguendo a mão direita, aproximando essa mão do seu coração, que guarda tantos ressentimentos, tantas mágoas, tantas dúvidas. Acaricie o seu coração suavemente. Passe a mão sobre o seu coração. Livre das trevas que já bateu sobre a sua vida. As críticas, as perseguições, as incompreensões. E ainda se vier noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Olhando assim para Jesus, muitas vezes o mundo nos faz chorar. Quantas vezes Ele tem te feito chorar? Quantas vezes nós temos caído, nós temos errado? Mas Deus está ali com sua mão estendida, com seu amor, com sua misericórdia por cada um de nós. Eu te convido a olhar para Jesus. E assim como o Padre citou aquele que estava à beira do caminho e que clamou a misericórdia do Senhor, olha para Jesus agora e fala: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. Toca o meu coração. Lava-me, Senhor. Eu preciso me encontrar. E eu só posso me encontrar em Ti, Jesus. Amados, eu estava partilhando isso agora há pouco com uma amiga. E não há como a gente encontrar vazio no vazio. Se você estiver vazio, não tem como você querer Deus no vazio. Mas esse é o momento oportuno de você deixar Deus encher o seu coração. É agora. É esse o momento que Deus te dá. Por isso deixa Deus te amar. Deixa Deus te abraçar. Deixa Deus cuidar de você. Esse mesmo Jesus que é Deus que está aqui no nosso meio. É Ele que te convidou, Ele que te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã. E Ele sabe, Ele conhece tudo aquilo que você tem vivido, que você tem passado, tudo aquilo que você tem experimentado lá na sua família, as lutas diárias, as lutas que você tem travado, enfrentado. Mas sabe de uma coisa, amada? Deus está te fortalecendo. É cada luta que você tem que vencer, em cada etapa da sua vida que você tem que passar, Deus está ali te fortalecendo. Deus está ali cuidando, zelando de você. Por isso, olhando para Jesus, fala para Ele tudo aquilo que você está vivendo agora. Diga para Ele as lutas do seu casamento. É este o momento. Adore o Senhor, mesmo diante de todo o sofrimento que você
cada um de nós na presença de Deus. Por isso eu quero te convidar, ousa na sua fé, dê um salto na sua fé agora. Entrega para Jesus. Entrega, fala, eu deposito, Senhor, agora aos teus pés. Toda essa dificuldade que eu estou enfrentando, solta sua voz agora e converse com o Senhor. Porque aquele que precisa pede, aquele que necessita vai até o Senhor e se dobra. Então solta sua voz, amado. Deus precisa te ouvir. Deus quer te escutar. Diga para Ele, eu te ofereço essa dificuldade, Senhor. Eu coloco em tuas mãos porque eu sou cabeça dura mesmo. Eu sou falha, eu sou pecador, Senhor, mas eu estou aqui diante de Ti porque eu preciso. Eu necessito da Tua graça. Senhor, sem Ti eu não posso nada. Então vai dizendo isso para Jesus. Vai dizendo isso e vai ousando na sua fé agora. É agora, amado. Não deixa passar este momento. Vai visualizando tudo aquilo que você já viveu, já percorreu até o dia de hoje. Quantas lutas, quantas batalhas. Mas, amado, não deixa que a mágoa, o rancor, o ódio trave uma briga entre você e Deus agora. Renuncie agora em nome de Jesus. Deus coloca muito forte no meu coração que tem pessoas que estão lembrando de coisas lá de não sei quando. E essas coisas que você está lembrando têm te afastado da presença de Jesus. Cada vez que você pensa em perdoar, você chora, você se fecha. Mas Deus diz para você agora, se você não abrir o seu coração e não perdoar, a graça não vai te alcançar. E é preciso dar um passo, e esse passo só quem pode dar é você, amado. Esse passo só você pode dar diante do Senhor. Então fala com o Senhor, eu quero dar esse passo. Eu preciso, Senhor, dar esse passo. Porque a minha vida depende de Ti, Senhor. Minha vida depende de Ti. Jesus está passando, Jesus está no nosso meio. E é Ele que está aqui para te curar, para te restaurar, para te amar, para te perdoar. Então vai colocando, vai pensando naquelas pessoas que estão lá no seu coração. Às vezes o seu marido te traiu há tantos anos e ele já tem uma nova vida, mas você não consegue perdoar e o seu casamento não vai para frente porque você não perdoa. Então vai oferecendo a sua vida e vai dizendo para Jesus, pelo Teu nome, Senhor, eu perdoo agora. Eu perdoo todas as pessoas que me ofenderam, que me machucaram. Jesus, é em Teu nome que eu perdoo. Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Estende a sua tempestade se cala. Você está vivendo uma tempestade na sua casa? Cante! Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Eu sou a minha fé. Você vai pensar agora naquele seu familiar que está lá no meio daquele bloco lá no centro, descendo e subindo ladeira, que nem um doido para lá e para cá, e sobe ladeira e desce ladeira. Tu vai colocar ele agora na presença de Jesus. Fala, Jesus, recebe agora a minha família, recebe o meu filho, recebe o meu irmão, recebe o meu pai, recebe aquele que está lá, Senhor, traga ele de volta. Senhor, eu não aceito que o inimigo roube o meu filho, eu não aceito que ele roube minha família, eu não aceito, não aceito. Estende ele, coloca ele aqui. Jesus, filho de Davi, Me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Eu sou a minha fé. Jesus, filho de Davi, solta a voz. Me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Eu sou a minha fé. pega a foto do seu filho, pega a chave da tua casa,
a chave da tua casa. Pega teu celular, uma foto da tua família. Pega a chave do teu carro.